ao professor Celso. Boa noite a todos. Eu também gostaria de começar me desculpando. Eu também não sei se eu sou um sociólogo, eu sou um humilde pesquisador de Max Weber, talvez um filósofo social. Essa é a minha especialidade, mas coube-me aqui a responsabilidade de representar a sociologia política. Tenho certeza que eu tenho colegas muito mais qualificados que eu, cientistas políticos de alto renome do Brasil, mas eu vou humildemente aqui apresentar algumas teses a esse respeito. Eu queria realmente confessar o meu pessimismo. Eu aceitei muito relutantemente o convite da professora Maria de Lourdes, porque me preocupa profundamente o clima de consenso ideológico que existe no setor de ciências humanas das universidades brasileiras. Eu acho que isso não faz bem para a universidade. Então, o que eu vou tentar aqui é fazer duas coisas. Primeiro, como no fundo a corrida eleitoral não terminou, eu acho que nós estamos com muita dificuldade de olhar o cenário eleitoral de forma retrospectiva e um pouco mais equidistante da luta política. Principalmente nós que seríamos os intelectuais, ou seja, nós continuamos a fazer política. Bom, alguém pode estar achando então que eu estou propondo alguma análise positivista, alguma coisa do gênero. Eu acho que não é exatamente o caso. Mas do meu ponto de vista, o pensar crítico significa que nós também devemos não simplesmente funcionar como correias de transmissão da definição da situação dos partidos políticos. Que talvez nós fizéssemos melhor como intelectuais se nós questionássemos essas visões. E não simplesmente nos comportássemos simplesmente como intelectuais orgânicos de uma ou de outra força. Se eu também vou conseguir fazer isso aqui nessa noite, não sei. O que eu tentaria fazer, como exercício de autocontrole, é talvez propor algumas questões ou perguntas. Eu não tenho uma grande teoria para explicar o Brasil. Eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas perguntas, e talvez como intelectuais, se nós fizéssemos perguntas, em vez de discursos assertivos e políticos, ideológicos, talvez a gente desse contribuições para o pensar. Isso, eu acredito, é a missão da universidade. Muito bem. Eu, na verdade, vou começar com algumas certezas, e à medida que a minha fala for chegando ao final, eu só tenho dúvidas. Agora, eu acho importante dizer uma coisa. Eu me surpreendi esses dias com um aluno que apresentou um trabalho baseado em Robert Dahl, que é um famoso teórico da democracia, da chamada teoria minimalista da democracia, e ele utilizou exatamente aqueles critérios propostos pelo Dahl para chegar à conclusão de que nós não tínhamos uma democracia no Brasil. Então, eu gostaria de começar aqui com uma proposição altamente otimista. A pergunta seria: a democracia no Brasil está consolidada? Do meu ponto de vista, sim. Nós estamos na 7ª eleição presidencial desde 1989. Nós temos já a 3ª eleição presidencial, na verdade 4ª, vencida por um partido político que pelo menos se compreende de esquerda. Então, por que, a partir dos critérios do Robert Dahl, as duas faixas da participação e da competição, não entender o Brasil como um país onde a democracia, entendida como poliarquia, como regime de competição pelo poder político, está consolidada nos atores sociais? Leio aqui para vocês minimamente a lista proposta pelo Dahl. Liberdade de formar e aderir a organizações, liberdade de expressão, direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, direito de líderes políticos disputarem apoio, fontes alternativas de informação, eleições livres e idôneas, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações proféticas. Então, eu começo extremamente otimista, porque eu acho que, avaliando a democracia como regime de competição livre pelo poder, o momento das eleições, não o parlamento, com a ênfase do meu colega da filosofia, eu acho que nós estamos indo bastante bem. Democracia perfeita não existe em nenhuma parte. Essa é a minha primeira tese. A democracia no Brasil está consolidada. Daqui para frente ninguém mais vai concordar comigo, porque eu tenho a seguinte visão. E tudo bem, é assim mesmo. Eu acho que existe sim, eu estou me perguntando pela agenda política brasileira, pelo debate na esfera pública. Eu estou convencido de duas coisas. De que existe um forte consenso em torno de uma agenda social, mas existe um grande dissenso em torno de uma política econômica. Eu acho que essa é a visão que a gente tem no Brasil. Nenhum dos grupos e atores políticos relevantes, não todos,
nenhum dos grupos e atores políticos relevantes do cenário político brasileiro discordam sobre a necessidade da seguridade social e de políticas de distribuição de renda. Então, nesse sentido, eu me distancio do debate político que foi feito nessas eleições, como se só um partido político ou uma força política quisesse políticas sociais e a outra não. Eu acho que isso não existe. Eu acho que de forma geral, os dois principais partidos políticos brasileiros que têm projetos de nação estão de acordo com a necessidade de... Vejam bem, o estado de bem-estar social no Brasil não são só as políticas de redistribuição de renda. É todo o aparato da seguridade social que está consolidado na Constituição da República. Por exemplo, o Programa Único de Saúde, a Escola Universal e essas coisas. Então o debate ficou um pouco polarizado, ou ficou muito concentrado, melhor, em torno das políticas de redistribuição de renda, que muita gente esqueceu de lembrar, começou no FMI, e que no início, inclusive, era criticado como política neoliberal, focalizada e não universalista, como se isso fosse o máximo do estado de bem-estar social no Brasil. Então, se é esse o dissenso, do meu ponto de vista, esse dissenso, em regra, ele não existe nos grupos e atores políticos relevantes. Sociedade homogênea não existe. Muito bem. Agora, o modelo econômico. Eu acho que sim, aqui nós temos uma oscilação nos últimos anos na política brasileira entre aquilo que ficou conhecido como o modelo do tripé macroeconômico, que aparentemente vai ser adotado pelo governo Dilma. Vocês conhecem metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Né? E no governo Dilma, pelo menos no primeiro governo Dilma, começou a se desenhar aquilo que vários analistas chamaram de nova matriz econômica. Aqui eu não sou tão versado em economia para descrever aqui. Tá? Eu acho que nos últimos anos, pegando os governos Fernando Henrique Cardoso, governo Lula e governo Dilma, aí sim o Brasil tem vivido uma oscilação de um polo a outro e uma disputa de qual seria o melhor modelo econômico para garantir o desenvolvimento sustentável, compatibilizando isso com estabilidade fiscal. São duas metas que não são fáceis de você juntar, e ainda, obviamente, a inclusão social. Agora vejam, não dá para dizer que o tripé macroeconômico é uma coisa do governo Fernando Henrique Cardoso e que a nova matriz econômica é uma coisa do governo Lula Dilma. O cenário é muito mais complicado. Por quê? Porque dentro do próprio PT existe uma disputa por esses dois projetos. E vocês sabem muito bem que o grande defensor do modelo do tripé macroeconômico é Lula, que utilizou esse modelo com Antônio Palocci no seu segundo mandato. A nova matriz econômica, que é defendida pela Dilma enquanto convicção pessoal, ela não é apoiada por todas as forças políticas do governo. E eu acho que a Dilma está adotando esse tripé macroeconômico, não por convicção pessoal, mas para garantir futuramente sustentabilidade política, é aparentemente a tese mais plausível. Vejam que isso me leva numa direção diferente dos meus dois colegas, que vem uma espécie de grande conflito de classes no Brasil. Eu acho que não. Eu acho que o que existe é um relativo consenso em torno de uma agenda social e em torno de duas possibilidades de agenda econômica. E é em torno disso que as forças políticas relevantes no Brasil têm oscilado. Isso me leva para... Desculpe se eu estou sendo tão rápido, mas a ideia é que a gente não desse longas palestras. Eu queria pensar um pouco, em função dessas minhas premissas, digamos, do consenso em torno das agendas, sobre a questão da disputa ou da polarização política entre PT e PSD. E aqui eu vou adiantar uma preocupação. Eu fiquei pensando se eu ia passar aqui nesse debate com vocês sobre o debate direita-esquerda. Porque essa dicotomia, ela é uma das mais difíceis da gente manejar, porque você cai muito facilmente num maniqueísmo dualista, o bem contra o mal. A realidade é muito mais complexa do que duas forças antagônicas, conservadores, povo. Esse tipo de análise dá muita segurança para a gente, né, para definir o meu lado político e os meus adversários. Mas a gente precisa fazer uma análise muito mais complexa do que simplesmente uma visão tão caricata da realidade, o bem contra o mal, a direita contra a esquerda. Então eu estou convencido que o PT, em princípio, não é nenhum partido bolivariano, chavista ou sabe Deus o quê.
né? E o PSDB não é um partido homofóbico, fascista, como disse a nota do Partido dos Trabalhadores de forma injusta, e nem exatamente é um partido da direita neoliberal, capitalista, coisa do gênero. Se você se satisfaz com esse tipo de análise simplista, lamento, mas as coisas eu acho que não são tão simples assim, né? O que eu estou tentando afirmar, no final das contas, é que PT e PSDB disputam a condução de um projeto de capitalismo reformista. Em termos gerais, e guardadas algumas diferenças, ambos situam-se no aspecto da centro-esquerda, centro-direita do contínuo político, dependendo ainda da questão em geral. As diferenças entre PT e PSDB situam-se na divergência sobre o papel do Estado em relação ao mercado, tendendo o PSDB para uma visão mais liberalizante, mais um Estado regulador, e o PT para uma visão mais estatizante, o Estado indutor do desenvolvimento. Então, eu vejo mais consenso, tá, em torno da agenda, em torno do programa desses dois partidos políticos, também enquanto governo. Pelo menos em relação ao governo que fez Fernando Henrique Cardoso com o PSDB e o governo que em geral fizeram Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Eu não vou passar, não vou discutir essa questão, embora eu esteja vendo surgir sim no cenário político brasileiro, né, alguns grupos de extrema direita e alguns grupos de extrema esquerda, que muita gente também esquece, né, a esquerda anti e extraparlamentar. Ela também está presente no cenário político. Agora, eu não tenho uma visão catastrofista. Eu acho que nenhuma dessas forças, nem sei se são forças, são grupos, tem algum tipo de recurso político necessário para alterar o nosso sistema. Eu, particularmente, vou fazer um pequeno debate com o Paulo, investiguei isso com alguns colegas que estudam aí as forças militares. Pelo que eu sei, os quartéis estão acuados, estão com medo, estão tentando se proteger dessa coisa da Comissão da Verdade, né? Não deram nenhum sinal de apoio a essas manifestações que aconteceram na Avenida Paulista. Eu acho que isso é alimentar um clima de medo desnecessário, isso reforça a nossa identidade política, estamos todos juntos contra o inimigo, mas na minha visão isso aí não tem sustentação na realidade. Não precisamos ter medo dos quartéis, porque eles são fortemente institucionalistas, legalistas. Tá? Eu tenho uma visão diferente, pelo menos a partir das minhas fontes. Né? Mas temos sim alguns grupos que têm ideias de extrema-direita, que querem um impeachment da Dilma, coisas do gênero. Tá? E temos grupos de extrema-esquerda bem lembrados. Para terminar, e lamentavelmente de forma tão telegráfica, eu queria dizer algumas coisas antes. Tá? Claro, apesar desse consenso, né, e apesar do projeto político relativamente semelhante de PT e PSDB, primeiro é preciso lembrar que o governo Dilma não é o PT, né? O governo Dilma é uma amálgama de fatores complexos. A Dilma, enquanto pessoa, né, um líder carismático que às vezes está na sombra chamado Lula, um partido político chamado PT e os seus partidos aliados. Então é um conglomerado complexo para você analisar. A minha visão sobre o PT, esse enigma chamado PT, não que eu tenha uma visão absolutamente certa sobre ele, eu já estou no final aqui, como disse para vocês, especulando. Ainda acho que o André Singer, lamentavelmente aqui só foram citados intelectuais orgânicos do PT, né, o André Singer, o Marcos Nobre, no fundo está também a Marilena Chauí, eu odeio a classe média. Tá? Eu na verdade estou bastante também orientado pelo... Marcos Nobre. Tá praticamente. Não, mas podemos voltar a esse ponto. Eu também tenho as minhas preferências, talvez as minhas ideias sejam mais próximas de Marco Aurélio Nogueira e José Arthur Gianotti. Adivinhe as preferências ideológicas deles. O meu ponto é o seguinte: o PT é um partido com vocação hegemônica, que se entende como portador da redenção social da sociedade brasileira como uma necessidade histórica. Não estou dizendo que o PT é fascista, não estou dizendo que o PT é bolivariano, não estou dizendo que ele é chavista, não estou dizendo que ele é totalitário, nem estou dizendo que ele é autoritário. É um partido com vocação hegemônica.
e a apropriação dos recursos públicos do Estado, mensalão e petrolão, são concebidos como meios inevitáveis da realização desse projeto político. Então a corrupção que existe no PT, ela é de uma outra natureza. Ela é de uma outra natureza e ela é de uma natureza política. E eu gostaria de ver a esquerda, ou quem quer se definir desse jeito, fazendo uma autocrítica profunda disso, como eu vi um pouco, pelo menos, nas entrevistas do ministro. Quanto ao PSDB, né, também, a minha crítica ao PSDB tem vários aspectos. Eu particularmente acho que o PSDB das origens é um partido social-democrata, parlamentarista, mas foi obrigado a conduzir um programa de ajuste estrutural da economia brasileira e é obrigado a sinalizar para uma base eleitoral mais à direita, centro-direita do espectro político. Então não consegue resolver esse dilema. Vocês sabem essa tese do Gianotti. O PT é um partido, o PSDB é um partido que gostaria de ser do centro-esquerda, mas dada a polaridade ele tem que assumir um pouco as bandeiras da centro-direita. Tá? Isso eu acho que é a minha visão do PSDB. Queria dizer, para terminar, tá? vou terminar duas coisas. Olha, essa coisa da classe média, tá? E que eu acho que é um ponto muito importante. Tá? A tese do André Singer, ela tem uma contratese de um cientista político lá de Pernambuco. Me ajuda, Jean, o rapaz lá, é a tese do qualunquismo. Tá? A tese do qualunquismo. A tese do qualunquismo é qualunque. Me ajuda no da Itália. É o seguinte, não é que, como diz o Singer, não é que as classes populares que recebem auxílios sociais estão fechadas eleitoralmente com o PT. A gente não sabe disso, a gente não sabe se a tese do alinhamento ela se consolida. É qualquer um. Eles vão votar sempre no governo, independentemente de quem for, desde que essas políticas sociais sejam mantidas. Então é um problema para a tese do André Singer. Também tem outro problema para essa coisa das classes e do eu odeio a classe média da Marilena Chá. Eu odeio a classe média. O governo Dilma venceu com o voto de quem? Ela recuperou parte do que ela tinha perdido na classe média Assembleia. Não é tão simples assim. Não dá para colocar todo mundo num caixote e dizer não, eles odeiam a ascensão das outras classes. Se não, tira bem a eleição, os dados mostram isso. Tá? Então, muito se vista do meu ponto de vista, estou falando, por exemplo, de análises desse tipo. Tá? Só para fechar com uma maldade. Tá? Eu vi gente feliz da vida, né? Assim, exuberante, só que eu não entendi por quê. Quando Raimundo Colombo subiu no palanque da Dilma, em Santa Catarina, nesse estado reacionário. Tá? Então, acho melhor a gente começar a fazer autocrítica. Tá? Estou muito disposto a debater essas teses com vocês, é isso, muito obrigado.